Olá! Vamos começar hoje uma jornada que nos leva de uma caverna, que é uma metáfora, até um túmulo bem literal. A gente vai explorar um problema que é muito, mas muito mais profundo do que simplesmente estar perdido. Muitas vezes, a gente pensa que o grande problema é encontrar a saída de uma situação difícil, né? Achar o caminho certo. Mas hoje, vamos ver que a questão pode ser outra, bem mais fundamental. E se o problema não for a falta do mapa, mas a falta de vida para conseguir andar? A diferença aqui é total. Então, a grande pergunta que vai guiar toda essa nossa conversa é essa: como é que os mortos podem andar? Parece uma pergunta sem resposta, e é exatamente por isso que a gente precisa investigar a fundo como ela é respondida. Para começar, vamos fazer uma comparação. Vamos olhar para duas figuras que estavam presas, mas em condições, drasticamente diferentes. A diferença entre os dois é brutal. Davi, mesmo preso numa caverna, estava vivo. Ele sentia, ele pensava, ele tinha consciência da sua situação e por isso ele podia gritar por ajuda. Agora, Lázaro estava num túmulo. Silêncio absoluto. Nenhuma reação, nenhuma visão, nada. Ele não estava tentando sair. Ele estava morto. Simples assim. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo. Vamos ver como a própria narrativa bíblica descreve essa descida, sabe? De um estado onde ainda existe consciência para um estado de total incapacidade. Aqui, nesse salmo, a gente ainda ouve uma voz. A pessoa está nas profundezas, ela sabe que a situação está feia, ela reconhece sua condição, mas ela ainda tem fôlego para clamar. Ela entende o problema e sabe que a solução, o perdão, tem que vir de fora. Só que a condição humana pode ir ainda mais fundo. Pode ir além do clamor, além do pedido de ajuda, até chegar no estado de completo e total silêncio. E essa visão de Ezequiel, nossa, ela é a fotografia perfeita disso. Não tem clamor, não tem movimento, só ossos secos espalhados por um vale. É a imagem definitiva da morte. A situação é tão sem esperança que o próprio Deus pergunta: será que esses ossos podem viver? Só para destacar o quão impossível aquilo parecia do ponto de vista humano. A única coisa que se pode responder é: Senhor, só tu sabes. Bom, agora a gente vai avançar para o clímax da nossa história. O momento em que toda essa teoria se transforma numa demonstração prática e, impressionante. A cena é de desesperança total. Lázaro estava morto há 4 dias. A própria família dele confirma que o corpo já cheirava mal, que já estava em decomposição. Não tinha mais dúvida, não tinha mais o que fazer. E é aí que Jesus dá uma ordem que desafia toda a lógica e uma voz rompe o silêncio da morte. E aqui está o ponto central de tudo. A vida não surgiu de um esforço de Lázaro. Ele não ajudou, não decidiu sair, não fez nada. A iniciativa, o poder, a solução, tudo, absolutamente tudo, veio de fora do túmulo. Veio da voz de Cristo. Só que esse milagre inacreditável teve um custo profundo. E é aqui que a gente descobre uma troca trágica, mas ao mesmo tempo perfeitamente simétrica. Essa frase resume toda a teologia por trás do milagre. A vida de Lázaro foi, na verdade, comprada com a vida de Jesus. Uma tumba foi esvaziada para que outra, logo em seguida, fosse ocupada. E essa troca é direta, é impressionante. Para Lázaro voltar a respirar, Jesus seria sufocado na cruz. Para Lázaro ser desamarrado das suas faixas de morte, Jesus seria pregado num madeiro. Para Lázaro receber a vida, Jesus teria que entregar a dele. A vida de um custou a morte do outro. E essa conexão não é só uma ideia teológica, não. Ela é histórica. O texto bíblico é muito claro. A partir do momento em que Jesus ressuscitou Lázaro, as autoridades decidiram que ele precisava morrer. O ato de dar vida a Lázaro selou o caminho de Jesus para a cruz. Certo? Agora, vamos trazer essa história antiga para a nossa realidade e ver como essa dinâmica toda continua muito atual. Olha que detalhe fascinante. Jesus chama Lázaro de volta à vida, mas aí ele se vira para as pessoas ao redor e diz: desamarrem ele. Ou seja, quem ressuscita é Jesus, mas quem ajuda a pessoa a caminhar em liberdade é a comunidade. A nova vida não é para o isolamento, é para ser vivida em conjunto. Essa linha do tempo mostra bem a progressão. A ressurreição de Lázaro foi uma demonstração, uma prévia do que era possível. A crucificação de Cristo foi o pagamento, foi ele entrando no nosso túmulo, e a sua própria ressurreição, essa foi a vitória final, que tornou essa nova vida disponível para todos.
No fim das contas, tudo se resume a esta verdade, que é ao mesmo tempo simples e absurdamente poderosa. Alguém só vive porque ele morreu. E é fundamental entender que essa não é apenas uma bela história antiga. A mesmíssima voz que ecoou diante de um túmulo na Judéia há 2000 anos é a voz que, segundo a fé cristã, continua chamando pessoas da morte para a vida hoje. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a voz que tem o poder de quebrar o silêncio da morte e esvaziar túmulos ainda está soando, a questão mais importante é: o que está sendo ouvido?